A paz do Senhor. Vamos continuar um capítulo por dia? Estamos em Lucas capítulo 11. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. A parábola do amigo que incomoda. Jesus disse assim: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que ele tiver necessidade. Jesus encoraja a oração. Por isso digo a vocês, peçam e será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pediu um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Jesus e Beelzebul. Certo dia, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E o outro, tentando, pediram dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passavam pela mente dele, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. A casa sobre a casa cairá. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso, eles mesmos serão o juiz de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre você. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Quando se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E, portanto, encontram a varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que é o primeiro. A exclamação de uma mulher. Acontece que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. O sinal de Jonas. Visto que aumentaram a multidão em volta de Jesus, começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo como homens desta geração e os condenará. Com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que o Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, a luz do corpo. Ninguém pode acender uma lamparina, a colocar em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que entram e sejam luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Preste atenção. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, cuidado com o que você está vendo, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, os seus olhos ficarão em trevas. Portanto, tenham cuidado que a luz que seja de vocês não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso,
sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Jesus censura os fariseus e os escribas. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Então, ao entrar, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse: Você, fariseu, limpa o exterior do copo, do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não fez o interior, mas deem com esmola o que está dentro do corpo e do prato, e tudo lhe será limpo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de você, fariseu, porque gostam das primeiras cadeiras das sinagogas e das saudações das praças. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, com os quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, você está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam o túmulo dos profetas que o pai de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras do pai de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam um túmulo para ele. Com isso também disse a sabedoria de Jesus: mandarei para que eles, profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que esta geração se peçam contas do sangue do profeta, derramando desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirem contas a esta geração, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entenderam e impediram que os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar aquilo que diziam um motivo para acusá-lo. Eu profetizo sobre a sua vida que você não será um fariseu nem um escriba, que prega e não cumpre, que coloca o fardo em cima dos outros daquilo que você também não consegue cumprir. Que você possa, sim, ter o encorajamento para orar, para você pedir, para você buscar e entender que a sua identidade é em Cristo. A sua identidade não está nos outros. A sua identidade está naquele que morreu na cruz para te salvar. Amém.